Na verdade, é algo que você consiga. Olá, bom dia a todos. Estamos começando agora o nosso último encontro da série temática Uma Comunidade Virtuosa. Nós já falamos sobre como ser um grupo de estudos, né, em fé e ciência. Já falamos sobre o que são as virtudes intelectuais, falamos sobre os movimentos intelectuais ao longo da história do cristianismo. Todos esses encontros já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai encerrar essa série temática falando sobre como nós podemos realmente ser, né, uma comunidade virtuosa, né, como o nosso grupo de estudos pode se tornar uma comunidade que busca as virtudes intelectuais juntos. Então, vou passar a palavra para o Gedeon, que vai estar apresentando hoje. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria falar com vocês hoje, já passamos por um processo agora de falar sobre os conceitos, né, de o que é o grupo da BC2, falamos sobre as virtudes, né, que nós precisamos cultivar, falamos sobre os movimentos históricos, né, a respeito do pensamento, desse diálogo, essa ponte de diálogo entre fé e ciência. Hoje vamos falar sobre como, na prática, né, de como formar uma comunidade virtuosa, que é o que queremos. E, de fato, né, a pergunta, o que queremos ser? Nós queremos ser uma comunidade virtuosa e, na prática, como isso acontece, quais são as questões envolvidas nisso. Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos, nos nossos tópicos em vista, né, vamos falar sobre desafios e práticas. Né, e, de forma paralela, eu coloquei aqui, a gente vai falar sobre os desafios para formar uma comunidade virtuosa e sobre as práticas, né, que nós podemos adotar para construir tais comunidades virtuosas. Então, quando nós queremos falar de desafios, né, tem os desafios intrínsecos da própria relação entre fé e ciência, vamos falar bem rápido sobre isso, que já foi bem falado em outros encontros. Vamos falar sobre o desafio epistemológico dessa questão e os desafios do coração. E, em paralelo a isso, como uma espécie de antídoto, nós vamos falar sobre a demarcação dos objetivos, de forma bem breve também, a humildade epistêmica e o amor sacrificial. Pode passar. Os desafios para formar uma comunidade virtuosa. Dentre os desafios, o desafio intrínseco da relação de fé e ciência. E nesse desafio intrínseco, eu coloquei uma primeira imagem, duas imagens, e essa primeira imagem, a pergunta parece óbvia, né? De qual das imagens retrata a ciência e qual delas retrata a fé. Obviamente que né, o automático da gente, e é até sensato pensar que a imagem da direita ela envolve um cientista, a imagem da esquerda envolve uma pessoa que está relacionando-se com a fé, que é um caso um pouco mais estereótipo, né? Um estereótipo que a gente tem de ciência e de fé. Seria a pessoa em oração, fazendo seu devocional, uma pessoa mexendo com o microscópio, olhando alguma coisa ali. Mas a próxima imagem ela é um pouco mais desafiadora. Porque nessa próxima imagem nós temos duas pessoas. É um historiador, fazendo análises, lendo algum livro de história, e o outro é um cristão, um teólogo estudando a Bíblia, estudando um livro de teologia que seja. E se você olhar de forma crua, né, quem é um pouco mais difícil de identificar. Essas duas imagens, tudo que eu faço sobre esse desafio intrínseco entre essa relação de fé e ciência, porque não é tão simples em alguns casos definir, porque a questão está mais nos objetivos de cada área, às vezes, né? Se você está falando de ciências humanas, por exemplo, você tem um historiador de um lado e um teólogo de um outro, e o teólogo está estudando a história da igreja, o historiador também está estudando a história da igreja, eles vão estar olhando para o mesmo objeto, mas com propósitos diferentes. Enquanto o historiador está buscando os processos históricos, né, em si, o teólogo está buscando, a grosso modo, né, a ação de Deus na história da igreja. Então, eles estão olhando para o mesmo objeto, mas com propósitos diferentes. Então, essa própria diferenciação, por exemplo,
numa pessoa que tem uma mentalidade mais comum de igreja, pessoa mais simples, que não tem acesso a algumas informações, aqueles estereótipos da imagem anterior são mais fáceis de quantificar, de diferenciar o que é cientista, o que é um religioso. Só que há nuances entre uma coisa e outra, né? Então, esse aqui já é um desafio, porque pessoas que vão se aproximar, por exemplo, do grupo para poder participar, elas às vezes não sabem o que a gente quer dizer quando a gente fala de ciência, o que a gente quer dizer quando a gente fala de fé. Esse é um primeiro desafio. Então, passando para o próximo desafio, nós temos os desafios epistemológicos. Os desafios epistemológicos, né, os tipos de desafios epistemológicos, não são os únicos, mas poderia começar com a não percepção dos limites do conhecimento. Então, na verdade, o desafio anterior, ela pode até se nquadrar um pouco aqui dentro, nessa primeira lista de desafios, né? Essa não percepção dos limites do conhecimento é quando a pessoa, por exemplo, acha que porque ela é cientista, ela consegue descobrir qualquer coisa. Ela acha que pode saber tudo. Ou quando a pessoa é uma pessoa religiosa, a pessoa que, eu tenho o Espírito Santo, então eu vou saber tudo, sobre tudo. Então, e também tem a questão de grupos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Quando você está dentro de um sistema em que você acredita que você sabe tudo, você não está percebendo que há limites no teu conhecimento. Então, uma pessoa que acha que sabe tudo sobre teologia, provavelmente não estudou teologia o suficiente. A pessoa que acha que sabe tudo sobre qualquer assunto, não estudou o suficiente sobre aquilo. E isso envolve uma ignorância, não no sentido popular do termo, mas no sentido de realmente não saber. A pessoa não sabe que não sabe. Isso envolve o que é chamado de efeito Dunning-Kruger. Você estuda um pouco sobre uma coisa e você sai do absoluto zero do conhecimento daquela área e você agora aprendeu um pouquinho de nada sobre aquilo, e esse pouquinho que você aprendeu em relação ao que você sabia anteriormente, que era nada, é muita coisa. Então você, a partir de um pouquinho de conhecimento, a sua confiança naquele conhecimento é absurda. Então você acha que sabe muito agora, porque você não sabia nada, agora você sabe alguma coisa. Só que é um problema, porque você... E aí o que acontece? No Brasil nós temos muitos especialistas em tudo, né? Tem muito especialista em teologia, tem muito especialista em política, tem muito especialista em economia, tem muito especialista em tudo no Brasil. E todo mundo está certo. Todo mundo apresenta a solução dos problemas, porque estudou um pouquinho de nada, ou assistiu, não estudou nada, às vezes só assistiu um vídeo de um político, de um pensador, de alguma coisa falando sobre algum assunto, e a partir daquilo que foi dito naquele vídeo, naquele podcast, enfim, ela, a partir daquilo, acha que sabe realmente do assunto. Isso é o efeito Dunning-Kruger. Também tem um oposto, de a pessoa que estuda mais um pouco, descobre realmente alguma coisa sobre o assunto e acha que não sabe nada. Mas, em geral, as pessoas são mais acometidas por esse primeiro efeito, o efeito de aprendi pouquíssimo, mas eu acho que sei muito sobre aquele assunto. Isso está completamente ligado com o conceito de câmaras eco e bolhas epistêmicas, naquele artigo da Um dos Mundos, do Marcelo Cabral, em que ele cita o artigo Echo Chambers and Epistemic Bubbles, do T. Nien, acho que é o nome dele, assim que é o nome dele, assim se fala o nome dele, em que ele aborda, né, dois conceitos que são similares com uma pequena nuance. Bolhas epistêmicas tem a ver com o limite do conhecimento, né, do quanto você sabe sobre algo, ou será que eu sei sobre algo? Então, como é que eu sei que eu sei algo, né? As bolhas epistêmicas envolvem um lugar inconsciente em que tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, confirma o que eu sei. Então, por exemplo, a gente está num mundo em que a internet ela vai te propor informações. Então, o algoritmo joga para você informações que ele percebe que você consome. Então, você está ali consumindo o seu algoritmo e esse algoritmo vai jogando para você aquilo que você concorda, aquilo que você costuma ver. Então, você cria a falsa sensação de que aquilo é uma coisa generalizada, que todo mundo pensa aquilo, ou que todo mundo vê aquilo. E essa prática, mesmo que inconsciente, vai te colocando dentro de uma bolha em que você acha que todo mundo pensa assim, ou você acha que quem não pensa assim, que absurdo você não pensar assim. Todo mundo pensa assim, como é que você não pensa assim? Então, a gente vive nessas bolhas quando a gente cai no algoritmo. E a gente não se questiona. Será que o que eu sei realmente
é uma coisa tão generalizada assim? Ou será que o que eu sei faz parte desse grupinho que eu faço parte na internet? Desse grupinho que eu faço parte na igreja? Ou nesse grupinho que eu faço parte na ciência? Todo mundo realmente, para todo mundo é óbvio essa informação que eu estou dizendo? Então, isso é uma coisa meio que inconsciente. Ao contrário disso, as câmaras eco, esse conceito de câmaras eco é um pouco mais profunda. Não tem a ver com aquilo que eu consumo junto com aquele grupinho, mesmo que inconscientemente, mas tem a ver com uma decisão assim, deliberada, né? É intencional. Eu anulo qualquer voz que discorde da minha bolha. Né? Câmaras eco, porque imagina-se dentro de uma caverna, de uma câmara, de um lugar fechado, em que você fala para você mesmo, você escuta a sua própria voz. Então a gente está dentro de um lugar fechado, a gente só se ouve, a gente não ouve mais ninguém. E a gente se anula qualquer informação fora do nosso contexto. Esse desafio, ao meu ver, ele é talvez o mais complicado, principalmente na internet. Então, a gente possui grupos, né, que fecham-se entre si e que anulam qualquer outra voz de fora. Isso acontece na teologia, isso acontece demais, em que você se fecha aquela corrente teológica e ninguém mais tem a razão, só eu tenho a razão, só o meu grupo tem a verdade imutável e só nós temos a resposta para todas as perguntas. Isso é um problemaço. Um quarto problema envolve a falta de acesso à educação, em que nós temos uma sociedade em que pessoas têm dificuldade de educação, de acessar o conhecimento. Então, existe a questão, né, o conceito de Bourdieu, de capital cultural, capital econômico, estão muito ligadas uma na outra. Pessoas que têm dificuldade de acessar a informação, por exemplo, vão ter dificuldade de dialogar assuntos que a gente dialoga, às vezes, para nós é comum falar sobre aquilo. Então, você tem no mesmo lugar pessoas com capital cultural diferente, assistindo a mesma aula do mesmo professor. Uma teve mais acesso à informação, a outra teve pouco acesso à informação. A que teve mais acesso à informação vai conseguir entender perfeitamente aquilo que o professor falou, enquanto a outra vai ouvir e vai entender ou nada, ou quase nada. Ou vai achar que entendeu e não entendeu. Isso aqui envolve a questão da logomaquia. Logomaquia é quando você usa uma palavra e duas pessoas estão falando daquele mesmo termo, daquela mesma palavrinha. Só que as duas acham que concordam com o significado daquele termo. Então, um exemplo, uma pessoa na igreja uma vez falou para mim que não, eu não gosto de filosofia, eu odeio filosofia. Filosofia para mim é horrível. Eu, discordando dela, não, filosofia é bom, filosofia é interessante, filosofia é importante para a teologia, é importante para a fé, discutindo com a pessoa sobre se filosofia era bom ou não, até que a pessoa falou, eu não gosto da ideia de alguém ficar racionalizando a fé e negando milagres. Aí eu, opa, peraí, eu estou cometendo um erro aqui em ficar batendo de frente. Porque na cabeça dessa pessoa, filósofo é alguém que nega milagre. Aí eu, opa, tudo bem, esse tipo de filósofo que você acabou de falar, esse tipo de filosofia, eu também não concordo não, tá? Eu gosto da filosofia de Agostinho de Hipona, eu gosto de filosofia de Tomás de Aquino, eu gosto de filosofia do apóstolo Paulo. Eu joguei para apóstolo Paulo, há controvérsias. Mas eu joguei para filosofia dentro do campo cristão. Então, não é que a pessoa odiava a filosofia em si. Ela odiava um tipo de filosofia que ela considerava que aquilo era filosofia, ponto. Então, um dos desafios também para essas comunidades que a gente quer formar é que, em geral, a gente discorda de termos que nós não concordamos com o significado deles. Isso acontece por falta de acesso à educação, isso acontece por causa dessas questões de bolhas epistêmicas, essas questões de câmaras, tudo isso aqui está interligado. Então, os desafios epistêmicos, acredito eu, eles são muito grandes e eles envolvem essa questão de, em geral, de falta de acesso à informação ou de você faz parte de um grupo e aquele grupo ele vive massificando um tipo de informação sem considerar informações que estão fora. Enfim, esses são alguns desafios. Gostaria de passar agora para a questão dos desafios do coração, que envolvem os desafios, eles envolvem questões agora um pouco mais de pressupostos, né, e tal. Pressupostos e experiências de vida fazem todo sentido nessa conversa, porque o que define a ética, por exemplo? Você vai ver um cristão conservador batendo de frente com alguém que é um progressista,
Na internet é muito comum esse tipo de bater de frente, de rixa, de briga. E o problema é que os pressupostos e experiências de vida do cristão vão definir ética de uma forma, e o progressista vai definir ética de outra forma. E aí, como saber se algo não é ético numa conversa em que ambos não concordam com a definição de ética? Então, você tem por exemplo, conversas em termos de ciência e fé, em que as pessoas vão com pressupostos da fé ou supostos pressupostos da ciência, e elas não conseguem nutrir um diálogo por questões prévias, questões que não são nem mesmo intelectuais, questões que são da própria subjetividade da pessoa. A pessoa cresce num contexto, ela aprende de um jeito, ela ouve de um jeito, e aí envolve também a falta de empatia. A gente, quando não pratica empatia, a gente tem dificuldade de enxergar o mundo com os olhos do outro. A gente nunca vai enxergar, de fato, objetivamente, como o outro enxerga, mas a empatia nos leva a uma posição em que a gente busca o máximo que a gente pode para entender como que o outro entende, para poder construir um diálogo. Dos conceitos bíblicos teológicos, né, que a gente pode botar como norteadores aqui do diálogo, a ética ela é refletida a partir de afirmações bíblicas. Então, por exemplo, até é complicado falar de ética bíblica. Scott McKnight e Jay Gupta organizaram um livro chamado Estudos do Novo Testamento, em que, nesse livro, é falado, por exemplo, sobre não existe nem uma definição de ética bíblica. Não existe uma ética bíblica. Existem princípios, norteadores, como o Léo até falou no último encontro, sobre a gente tratar a escritura, os princípios bíblicos, como um chão no qual a gente anda e a partir do qual a gente constrói. Então, a ética como uma construção, como uma filosofia moral mesmo, que se você dogmatiza, né, a ética deixou de ser ética. Ela vira uma moral de um grupo imposta a outros. Então, quando você reflete a ética, reflete a moral, né, a partir de uma filosofia, a partir de uma ética de fato, a partir desse chão, chamado Bíblia, a gente consegue dialogar, a gente consegue achar coisas que são comuns entre fé e ciência, entre o nosso grupo e o outro, entre nós e eles, entre igreja e faculdade. A gente consegue encontrar pontos de contato. Existem também os conceitos bíblicos dos efeitos do pecado, né? Os efeitos noéticos, volitivos e sociais. Também são desafios do coração. Do coração, por quê? Porque os efeitos noéticos do pecado, a palavra grega nous, ou nos, ela tem vários significados, mas nesse sentido aqui é no sentido de mente, mentalidade, entendimento. São os efeitos, né, do pecado na mente humana, no entendimento humano. E nós usamos esse tipo de concepção de efeitos noéticos do pecado para poder bater nos de fora da comunidade da fé, quando na verdade deveria ser um conceito que nos traz para uma posição de humildade, de todos nós temos dificuldades de entendimento. Ou a nossa mente possui dificuldades devido à queda, devido ao pecado. Então, nós temos que nos aproximar do outro entendendo que há limites no que eu sei também. Há limites no que eu sei da fé, há limites no que eu consigo entender da Bíblia. Eu posso estar entendendo a Bíblia de forma errada. Então, a gente, por exemplo, a gente, quando eu falo como igreja, né, o cientista, por causa dos efeitos noéticos do pecado, está interpretando a ciência de forma errada. Mas ele não joga para aí também. Eu, por causa dos efeitos noéticos do pecado, estou interpretando a Bíblia errado. Então, deveríamos jogar para uma posição de humildade. E, em geral, não é o que acontece. Isso é um problema do coração. Os efeitos volitivos do pecado envolvem as intenções. Os efeitos volitivos do pecado envolvem as intenções do coração, a vontade, a consciência, agora não no sentido mental, mas no sentido de aquilo que vem antes do que nós entendemos. Então, eu vou partir para a conversa já com intenções prévias. Essas intenções prévias não, às vezes, nem são, na maior parte das vezes, nem estão conscientes para mim, nem são perceptíveis a mim. Eu nem estou percebendo as minhas intenções, nem estou percebendo o que está por trás daquilo que eu estou entendendo, daquilo que eu estou falando. Às vezes eu tenho uma intenção diferente daquela que eu digo que eu tenho. E eu nem estou percebendo que está acontecendo isso comigo. E tem os efeitos sociais do pecado, que aí envolve, né, a como nós tratamos o outro. Então,
biblicamente falando, por exemplo, nós temos problemas na antiguidade de desumanizar o outro grupo. E é um problemaço, porque, biblicamente falando, o ser humano é a imagem de Deus. Independente de quem seja, independente se ele é cristão ou não, ele é a imagem de Deus. Então, quando eu trato o outro como menos capaz, ou alguma coisa do tipo, ou quando eu desprezo as limitações que o outro tem e não tenho empatia, ou desprezo que eu mesmo tenho limitações, esses efeitos que acontecem na sociedade, seja por qual tipo de governo seja, não importa qual seja, também são problemas do coração. São, antes de tudo, problemas do coração. Então, se a gente ignora que a visão que o outro tem, né, está relacionada com os pressupostos que ela tem, e as visões que eu tenho também está ligada com os meus pressupostos, e que, biblicamente, eu tenho um conceito de efeitos do pecado, e de que eu preciso não ditar uma ética cristã, mas refletir uma ética cristã a partir das Escrituras, isso vai ser talvez o maior desafio que nós teremos para poder conseguir nutrir uma comunidade virtuosa. Então, quero partir para as práticas, para ser o mais rápido que eu posso, a gente encerrar para poder conversar sobre isso. A prática para formar, né, uma comunidade virtuosa e demarcação dos objetivos. Aqui eu vou ser bem rápido, a gente vai falar até posteriormente sobre isso, mas a gente precisa demarcar qual que é a área da teologia, o que a teologia se propõe, quais são os limites da teologia, o que ela tem que dizer, o que ela não tem que dizer, o que não é papel da teologia, o que é papel da teologia e da ciência, a mesma coisa, o que é papel da ciência, o que não é papel da ciência. A gente precisa demarcar isso para conseguir dialogar. Se a gente não sabe a área de cada um, a gente não consegue dialogar sobre isso. Próxima parte é humildade epistêmica. Pode passar. Quando a gente fala de humildade epistêmica, a gente está falando sobre algumas questões, né? Primeiro, avaliar quais os limites que a religião e a ciência possuem, que tem a ver com a questão anterior. Perceber os limites do próprio saber que eu tenho limites naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu sei, há limites em mim. Notar os limites do saber do nosso grupo, e aqui envolve essa questão, porque a gente tem um desafio, que isso aqui é um remédio para esse desafio, que nós somos um grupo da ABC2 que envolve fé e razão, religião e ciência, e vamos discutir sobre esse assunto, e não tem ninguém que consiga falar sobre isso melhor do que a gente. Então, a gente precisa saber também os limites que nós temos. Nosso grupo tem limites. O grupo do outro tem limites. E saber os limites que eu tenho, os limites que o outro tem, é um ótimo ponto de partida para a gente conseguir nutrir uma comunidade virtuosa e conseguir dialogar com outros grupos também. Entender os limites do saber na sociedade em que vivemos. Por exemplo, a gente apresenta assuntos da integração entre fé e ciência para comunidades de fé. E, às vezes, a gente pode pressupor que fraseologias acadêmicas ou que falas acadêmicas vão ser compreendidas por pessoas que, às vezes, nunca ouviram falar do que a gente está conversando. Tem, por exemplo, até hoje tem gente nas igrejas que tem uma concepção de 2 séculos atrás de que há um conflito entre fé e ciência absurdo. Outros vão ter uma concepção de pura independência. Então, existem limites, por exemplo, na sociedade. Então, a gente precisa compreender esses limites para conseguir falar na linguagem que eles possam entender. Inclusive, esclarecer aos outros o que queremos dizer com os termos que estamos usando, para não cometermos aquilo que eu tinha falado anteriormente, que é a locomaquia, que se eu vou me comunicar, eu preciso que o outro, ele entenda o que eu estou dizendo. Eu preciso que ele consiga entender aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, se eu chego e falo algo a respeito de teologia, e eu uso um termo teológico, antropologicamente nós entendemos, a pessoa vai ouvir antropologicamente e fala, o quê? Então, eu preciso esclarecer para quem está me ouvindo o que eu estou querendo dizer com o que eu estou dizendo, porque senão eu vou falar para mim e para o meu grupo. E a proposta é justamente a gente dialogar com pessoas que não estão no nosso escopo de estudo, nossa área de conversa. Dito isto, falar sobre o amor sacrificial. O amor sacrificial é o cerne da nossa fé. Como o outro entende a vida? É um sacrifício eu abrir mão dos meus pressupostos e da minha experiência. É um desafio, mas isso aqui é um remédio. A gente precisa fazer o que Cristo fez. A gente precisa fazer parte, não do pecado, como ele não fez parte do pecado da humanidade, mas a gente precisa fazer parte do que o outro está pensando para poder conseguir entender a vida dele. Jesus, sendo Deus, ele guardou o sábado,
ele guardou as leis dietéticas judaicas. Então, se ele sendo quem é, nós sendo quem somos, ele fez o que ele fez, porque nós não podemos seguir o mesmo exemplo. Quais os pontos de contato entre nossas percepções? A gente pode arranjar, a gente pode encontrar aonde que é linguagem comum, ponto pacífico entre nós e aqueles que discordam da gente. Isso envolve tanto o nosso grupo, entre nós, quanto nós e grupos externos. Encarnar o amor de Cristo, ser solidário ao mundo, é amá-lo sem romance. Por que eu botei isso aqui? É uma proposital. Quando fala sobre amar, a gente relaciona muito amar ao que eu estou sentindo. E é óbvio que não é só o que eu estou sentindo, envolve também o que eu sinto. Mas amar sem romance é você estar compromissado em alcançar o coração do outro, mesmo que você não esteja sentindo vontade de fazer isso. É você se compromissar em alcançar o coração do outro, mesmo que você tenha dificuldade com o que ele pensa, com o que ele entende. Mesmo que o que ele está falando, às vezes, é até absurdo à sua forma de perceber aquela coisa. Ser sal da terra, a gente pega muito a questão do sal da terra e pensa muito em temperar, né? E a ideia não é essa. Naquela época de Cristo não tinha geladeira, então o sal era a forma de conservar a carne para não estragar. E perceba, a gente não tem que mudar o mundo, a gente tem que conservar o mundo, a gente tem que preservar o mundo para que ele não fique pior. Então, se a gente chega com pedra na mão, ou se a gente chega sem a disposição de diálogo, a gente acaba, ao invés de preservar, a gente acaba piorando. Então, a gente precisa ter essa perspectiva. E aí as frases finais de provocação para nós envolvem: se Cristo tornou-se solidário a nós, a ponto de ser um conosco, o que nos impede de sermos solidários uns aos outros ao ponto de nos tornarmos um? E se Cristo morreu por nós, sendo quem somos, por que não deixar morrer coisas que impedem nossa aproximação? Seja elas quais forem. Claro, né? Nós temos Cristo, nós não vamos matar a nossa fé para dialogar com ninguém. Mas também não precisamos matar a nossa razão para dialogar com ninguém. Mas nós podemos deixar morrer algumas coisas, principalmente o nosso orgulho, para conseguir ter uma comunidade assim e conseguir dialogar com aqueles que estão fora da nossa comunidade. Dito isto, fechei aí, acho que deu tempo. De boa. É nóis. Para não perder a gracinha.